Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Agradecer ao Senhor por mais essa semana que Ele nos deu e por mais essa semana que vai começar, né? Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos adorar ao nosso Deus, declarando: vem esta hora da adoração. Que essa noite possamos entregar ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, ó Pai, para que Ele venha falar conosco essa noite. Que possamos estar realmente com o nosso coração, a nossa mente e os nossos ouvidos atentos para receber tudo aquilo que Ele tem para falar conosco essa noite. Amém? Então, adora ao Senhor essa noite. Amém? Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Declare: vem esta hora, vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Assim como estás diante do Pai. Vem, declare: toda língua confessará o Senhor Jesus. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa noite realmente juntos possamos adorar esse Deus, que só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém. A igreja pode se sentar.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Queria convidar vocês a orarmos juntos e nós vamos depois ler o capítulo de Salmo. Se você puder abaixar a sua cabeça, nós vamos orar juntos. Pai, obrigado por esse novo dia, o dia que o Senhor nos deu, e as tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E essas misericórdias, Pai, são delas que nós dependemos para estar diante do Senhor. E talvez seremos úteis diante do Senhor, se nosso coração estiver limpo diante do Senhor. Assim que eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dirija e nos perdoe, Pai, dos nossos pecados, para que nós possamos apresentar diante de Ti, Pai, um sacrifício puro, santo, Pai, agradável ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza, Pai. Socorro bem presente no dia da angústia. E nós te pedimos que nessa noite, Pai, o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar todas as coisas, Pai, que são tão importantes para as nossas vidas como cristãos. Como nós devemos seguir os teus caminhos, como nós devemos andar diante do Senhor, Pai. Para que o Senhor em tudo seja agradado e glorificado, o seu nome seja conhecido, Pai. Que nós não estejamos, Senhor, como que congelados, como estagnados, Senhor, mas nós possamos entender, Pai, a tua obra, e que o Senhor se agrade de nós e que façamos parte então da tua obra, Pai, para que ela continue avançando e não sejamos nós causa de vergonha, causa de embaraço da tua obra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ler Salmos 32, Salmo capítulo 32. É um salmo muito interessante, porque ele fala de forma prática como nós devemos viver a nossa vida todos os dias diante do Senhor. Salmo 32, versículo 1, diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, não há culpa. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestros são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Essa é a promessa de Deus para nós, seus filhos. Se você pudesse colocar de pé novamente, nós vamos continuar cantando ao Senhor, aquele que nos libertou e nos salva todos os dias
de nós mesmos. Amém. Essa música diz que o Senhor é a nossa luz, a nossa salvação, e só Ele devemos nos render. Realmente, o Senhor é a luz, né? Que Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos sempre nos lembrar disso. E da salvação que Ele nos concedeu, né? Um dia éramos perdidos em nossos pecados e delitos. Mas um dia o seu grande amor pelas nossas vidas, Ele fez o sacrifício de dar o seu único filho, né? Para morrer naquela cruz, para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Que possamos sempre nos lembrar disso, lembrar da cruz, né? Que foi o amor maior que o Senhor fez pelas nossas vidas. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Só tu és santo, digno de todo louvor e de toda adoração. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Declare: só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Declare: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Ele. Como é maravilhoso saber que o Senhor está sempre ao nosso lado. Em meio a lutas, a dificuldades, o Senhor está sempre ao nosso lado, a nos amparar, a nos proteger, a cuidar de nós todos os dias. Basta que realmente nos entreguemos ao Senhor de todo o nosso coração, né? Que busquemos ao Senhor realmente todos os dias das nossas vidas, seja nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, nos momentos alegres, que possamos sempre nos lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que muitas vezes a gente não vê nenhuma porta, mas o Senhor está ali, de braços abertos, e no momento certo Ele abre essa porta, Ele mostra a luz no fim do túnel pra gente. Glórias a Ele por isso, amém? Eu confiarei em ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilha, te adorarei com tudo que sou, com tudo que sou, mesmo quando a lágrima rolar, pois sei quem tenho crido e sei que és poderoso pra fazer o milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafa, o Deus que cura e faz ressuscitar. Teu nome, ó Deus, é El Shaddai, Todo-Poderoso, pra me abençoar. Aleluia, Senhor Jesus. Para ti não há vale profundo demais, pra ti não há causa difícil demais, pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Aleluia, Senhor Jesus. Possamos confiar sempre, sempre no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confiarei em ti, Senhor, mesmo quando o sol não brilha. Te adorarei por tudo que sou, mesmo quando a lágrima rolar, pois sei quem tenho crido e sei que és poderoso pra fazer o milagre acontecer. Teu nome, ó Deus, é Jeová Rafa, o Deus que cura
ressuscitar. Teu nome, ó Deus, é El Shaddai, o Todo-Poderoso, pra me abençoar. Para ti não há vale profundo demais, para ti não há causa difícil demais, pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Para ti não há vale profundo demais, para ti não há causa difícil demais, pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Pois conheço a ti e sei que o teu agir ninguém impedirá. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nesse Deus que nós confiamos. Quando Ele age, ninguém impede o poder dEle, o agir dEle nas nossas vidas. Amém? E agora os irmãos também têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Senhor, venha nos cobrir esta noite com o seu poder. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Declare: cobre-me, Senhor Jesus. Cobre-me com as tuas mãos poderosas, com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar cerquendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei em ti, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Possamos descansar em ti, Senhor. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. A minha alma está segura em ti, Senhor. Minha segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar cerquem
descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite, Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos sustentou durante essa semana, Pai. O Senhor cuidou da nossa vida, Pai. O Senhor nos livrou de todo mal. O Senhor nos livrou de enfermidades, Pai. Por isso, nós só temos palavras de agradecimento, Pai. E se por um acaso, porventura, Deus, alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria, Pai, mesmo assim o Senhor esteve conosco, Pai, porque o Senhor não nos desampara, Deus. Por isso nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor está presente, porque nós podemos descansar no Senhor. Obrigada, Deus, pela tua grande salvação nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, Deus, por essa noite, Pai, por esse culto. Te pedimos, Deus, que venha falar o nosso coração, Senhor. Venha falar com cada um, Deus, em particular, Pai. E que a gente saia daqui, Deus, diferente de como nós entramos, Deus. Te pedimos, Pai, que o Senhor também abençoe o culto das crianças, Pai. Que elas também recebam, Pai, o alimento, recebam a tua palavra, Deus. Te agradecemos, Pai, por tua obra poderosa na nossa vida, Pai. Mas principalmente, Deus, pela nossa salvação em Cristo Jesus, Pai. Te pedimos agora, Senhor, fique conosco, Senhor, durante esse culto, Pai. Te agradecemos, Senhor, também pela mensagem que vamos ouvir, Pai. É isso, Deus, que a tua igreja ora, Pai, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se sentar, amém. Irmãos, enquanto as crianças estão saindo para suas classes, nós vamos nos colocar mais uma vez nesse momento de oração que nós temos antes da palavra. Nós queremos, junto com vocês, dedicar esse tempo e dedicar a nossa vida ao Senhor. Nós temos duas opções. Ou nós vivemos a nossa vida focado nas circunstâncias em que nós estamos passando. E nós estamos esperando que Deus resolva aquilo que nós achamos que são os nossos problemas. E esse é o nosso foco. E essa é a nossa expectativa. Ou nós estamos diante de um Deus que tem um propósito para a vida de cada um de nós, que é o de sermos transformados à imagem de Cristo, e sermos como Ele, pensarmos como Ele e andarmos como Ele. Meu irmão, a Bíblia e a palavra de Deus é muito clara. Nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós estamos tantas vezes focados naquilo que Deus pode nos dar. Ah, Senhor, me dá isso, Senhor, a situação é difícil, Senhor, me livra dessa doença, Senhor, me livra desse problema. E a palavra de Deus nunca nos ensinou a que esse fosse nosso foco. Então eu queria, mais uma vez, orar junto com os irmãos, para que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor. E quando nós buscarmos de todo o nosso coração, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis. Se você deseja encontrar ao Senhor, essa é a promessa dele. Busque de todo o seu coração. Queria convidar vocês mais uma vez a curvarmos nossas cabeças, entregarmos esse momento curto, mas
importante ao nosso Deus. Pai, mais uma vez nós nos achegamos ao Senhor, aquele que nos livrou da morte eterna, aquele que entregou sua vida por nós na cruz do Calvário, se fez pecado em nosso lugar, carregou nos seus ombros a nossa culpa. Foi traspassado. O Senhor padeceu em nossos lugares. O Senhor tomou sobre ti as nossas iniquidades. Mas a tua palavra diz que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E agora sarados, Senhor, agora alcançados pelo Senhor, com um coração novo, e o teu Espírito habitando em nós, aquilo que o Senhor nos diz é que nós fomos transportados para o reino da tua maravilhosa luz, onde quem reina é o Senhor, e nós somos teus servos. Nós devemos viver para te servir. O Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Transforma, Pai, a nossa expectativa, Pai. Porque quantas vezes, Pai, as nossas expectativas estão voltadas para esse mundo. E a tua palavra, de maneira tão clara, diz que se o nosso amor está nas coisas desse mundo, o amor do Pai não está em nós. Se a amizade deste mundo é que nós queremos, obter as coisas aqui nesse mundo, viver sem problemas aqui nesse mundo, nós temos um grande problema de inimizade contra o Senhor. Porque o teu desejo, Pai, é que nós sejamos como o Senhor é, Pai. E para isso, Pai, nós precisamos entender quem o Senhor é. E a tua palavra diz que tudo aquilo que o Senhor é, que o Senhor pensa, como o Senhor age, o teu caráter, todas essas coisas estão reveladas na pessoa de Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus, o resplendor da glória de Deus. Pai, quantas vezes nós não olhamos para Cristo, Pai, na maneira que nós pensamos, Pai. Quantas vezes nós não olhamos para Cristo da maneira que nós agimos, Senhor. Sim, que nós precisamos ser ensinados, Pai, rapidamente, porque o grande dia se aproxima, Pai, em que todos nós, Pai, todos nós, todas as nossas obras estarão diante do Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda, Pai. Ó, Pai, tira os nossos olhos desse mundo, Pai. Enquanto muitos estão preocupados em buscar soluções para os seus problemas, soluções para a sua saúde, soluções para o seu trabalho, soluções para a sua família, Senhor, que nós sejamos aqueles que buscam aquilo que é eterno, Pai. Que nós busquemos tesouros nos céus, Pai. Que nós não ajuntemos nessa terra, Pai. Porque a tua perspectiva, Pai, é eterna, Pai. Os teus pensamentos são mais altos do que os nossos, Pai. Que o nosso coração não esteja tão enraizado nessa terra, Pai. Mas que nós pensemos naquilo que é eterno, Pai. Ajuda cada um de nós, Pai, a seguir, Pai, a caminhar, Pai, como Jesus caminhou, Pai. Que a nossa esperança realmente esteja em Cristo, Pai. E quando nós olhemos para Cristo, nós vejamos, Pai, a luz do mundo, Pai. Essa luz que não está apagada, Pai. Essa luz que brilha para toda a eternidade, Pai. E é nele que nós temos a nossa esperança, Pai. Esperança que não tem fim, esperança que não acaba, Pai. Nos ajuda, Pai, que nossos corações sejam corações firmes, Pai. Firmes, Pai.
A esperança que nós temos em Ti, Pai, nas Tuas promessas, Pai. E nós não seremos abalados, Pai. Pelo contrário, Pai, nós seremos e continuaremos firmes, abundantes na obra do Senhor, Pai. É isso que nós queremos, Pai. Que de maneira nenhuma, Pai, nós sigamos os nossos corações, porque nossos corações são desesperadamente corruptos, Pai. Nossos corações são maus, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, em como orar, Pai. Tua palavra diz que nós não sabemos nem sequer como orar, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos guie a toda a verdade, Pai. A Tua palavra é a verdade, Pai. Oh, Senhor, como nós precisamos estar firmados na Tua verdade, Pai. Porque quantas vezes nós agimos impulsivamente, Pai, da forma que nós queremos agir, da forma que nós estamos acostumados a agir, Pai. E o Senhor abomina tudo isso, Pai. Porque o Teu desejo é que nós sejamos como o Senhor é, Pai. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, Senhor. E ao próximo como a nós mesmos, Pai. Nos ensina a Tua perspectiva, Pai, e nós seremos então transformados. Nos ensina a Tua justiça, Pai. E nós seremos então, Pai. Viveremos, Senhor, como lemos aqui em Salmo 32, Pai. Retos. No Teu caminho, Pai. Nós queremos andar, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus, Pai. E quando nós andarmos nos Teus caminhos, nós veremos o Teu cuidado sobre nós, Pai. Por causa não de nós, Pai, mas por causa das Tuas promessas. Que não falham, Pai. Porque o Senhor é firme e verdadeiro, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Pastor. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5. Nós estamos meditando e refletindo nesta série em Atos dos Apóstolos, que seria melhor dizer no Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. E hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 42. Semana passada nós trabalhamos a primeira parte deste capítulo e hoje nós vamos trabalhar aqui a segunda parte com o tema Perseguidos, a soberania de Deus em meio à perseguição. Atos capítulo 5, a partir do verso 17, diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio,
E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor pela tua palavra, palavra bendita, fiel e verdadeira. E neste momento, ó Deus, eu peço que o Senhor, ó Deus, abra o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, na compreensão, ó Deus, da tua palavra e daquilo, ó Pai, que o Senhor tem a tratar conosco nesta noite. E realmente possamos, ó Deus, compreender, ó Pai, a tua vontade, o teu propósito, acima de todas as coisas. E que a unção, ó Pai, do teu Espírito Santo seja sobre a minha vida e sobre a vida, ó Pai, da tua igreja, ó Pai, nos abençoando neste momento de meditação e reflexão na palavra do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem, irmãos. Mais uma vez, nós nos deparamos aqui com uma passagem que revela para nós a firmeza do Evangelho diante da oposição, que revela para nós a fidelidade do Espírito Santo na vida daqueles que creem e que mostra a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. Os apóstolos, após testemunharem com ousadia sobre a ressurreição de Cristo, eles então enfrentam mais uma vez a oposição severa dos líderes religiosos. Nós temos que entender, irmãos, uma coisa: quando a igreja busca viver de forma pura e fiel às Escrituras, inevitavelmente ela vai enfrentar resistência e oposição do sistema desse mundo, um sistema que está dominado pelas forças das trevas. Todas as vezes em que a igreja se levantar para proclamar a verdade de Deus, pode ter certeza que o inimigo também irá se levantar, se opondo e resistindo a isso. O próprio Jesus deixou isso bem claro no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 18, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor.
Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. E no próprio livro de Atos, capítulo 14, verso 22, o apóstolo Paulo, retornando às igrejas ao qual ele havia fundado, ele então passa a orientar a igreja dizendo o seguinte, versos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E também quando ele escreve ao seu amado filho na fé, Timóteo, ele também traz essa exortação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver o evangelho é viver uma fé perseguida. E aqui, irmãos, devido ao crescimento extraordinário da igreja em Jerusalém, onde nós vemos ali milagres, sinais e poder do Espírito Santo em evidência, os apóstolos então passam a enfrentar a resistência das autoridades religiosas. Os líderes judeus, influenciados principalmente pelos saduceus, lembre-se que os saduceus era uma linha de sacerdotes que não criam na ressurreição, não criam em anjos e tinham apenas os 5 primeiros livros da Torá como a sua base teológica. Eles estavam cheios de ciúmes, ou seja, estavam cheios de inveja, justamente por causa do sucesso e da popularidade que os apóstolos estavam conquistando. Os fariseus, que também faziam parte ali dessa corte religiosa, eles sempre se opuseram a Jesus. Mas, diferente dos saduceus, eles atacavam principalmente a pregação de Jesus. Agora, os sacerdotes saduceus, eles foram os que lideraram, inclusive, a decisão de matar Jesus. E agora estavam também perseguindo os apóstolos. Porque a mensagem da ressurreição de Jesus incomodava os saduceus que não acreditavam na vida após a morte. Eles ficaram irritados por causa da ousadia dos apóstolos, que eram vistos ali como ignorantes galileus, que desrespeitaram as suas ordens, estavam ameaçando a sua autoridade. Então, por medo também de perderem o prestígio, eles estavam decididos a acabar com a pregação dos apóstolos, assim como eles também tentaram acabar com a vida de Jesus. Esses líderes religiosos estavam determinados a manter a posição que eles tinham, a manter essa posição privilegiada. Porque, irmãos, o crescimento do que para eles era considerado como uma nova seita, que acreditava na ressurreição e nos milagres de Jesus, os deixava ameaçados. Porque isso colocava em risco a influência que eles tinham diante do povo. E a liderança também deles já era muito frágil, tanto religiosamente quanto politicamente. E o que eles mais temiam é que toda esse alvoroço, toda essa turbulência pudesse atrair a atenção dos romanos, colocando então todos os planos que eles tinham por água abaixo. Esse é o contexto que nós vemos aqui dentro deste capítulo que nós acabamos de ler. Mas hoje nós vamos aqui aprender sobre a perseverança na fé e a soberania de Deus nas adversidades. E o primeiro ponto que eu destaco aqui é justamente sobre a fidelidade e o livramento de Deus diante da oposição. Nós podemos ver isso do verso 17 até o verso 26.
Nós vemos aqui que os sacerdotes, eles estavam confiantes de que eles iriam alcançar uma grande vitória. Porque o texto começa dizendo: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então eles estavam confiantes de que agora eles iriam acabar com esses homens. Mas o que acontece aqui é que de repente um anjo do Senhor, ele aparece e ele muda completamente os planos que esses homens tinham. E esse milagre, então, ele não impediu que os apóstolos enfrentassem o julgamento. Ele não impediu que os apóstolos enfrentassem os açoites. Ele não impediu que os apóstolos enfrentassem as dificuldades que viriam a ter no dia seguinte. Só que, irmãos, nada disso foi em vão. Porque o propósito deste momento não era simplesmente evitar o sofrimento, mas o propósito era encorajar, era fortalecer os apóstolos, mostrando que quem estava no controle de toda aquela situação era o Senhor. Era o Senhor quem estava conduzindo a vida deles. Era o Senhor quem estava dirigindo toda aquela circunstância. Irmãos, entenda que quando Deus não nos livra das perseguições, Ele nos dá graça para poder suportá-las. Muitas vezes Deus não vai nos livrar do sofrimento, mas Ele vai dar graça para a gente poder passar pelo sofrimento. Mesmo nos momentos de dor, Deus, Ele é glorificado na vida dos seus servos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos várias histórias e relatos de homens e mulheres de Deus que não foram livres da perseguição, do sofrimento e da prisão. Mas Deus estava com eles. E eles entendiam isso. Eles entendiam que quem estava no controle de toda a situação e circunstância era o Senhor. Quando, por exemplo, nós vamos aqui para a carta de 1 Pedro, ele nos traz o exemplo do próprio Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 19, ele diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. E aqui no capítulo 3 dessa mesma carta, no versículo 13 e 14, ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. E no capítulo 4, versículo 12, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Então, veja aqui, prisões, torturas, açoites, sofrimentos físicos não conseguem fazer recuar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Aqueles que têm a sua vida debaixo da obediência e que vivem realmente a sua vida cheias do Espírito Santo, por mais que eles passem por dificuldades, eles não recuam. Eles permanecem firmes, mesmo diante dessas circunstâncias. O anjo que apareceu aqui aos apóstolos ofereceu a eles não apenas a liberdade, mas também deu a eles uma missão. O texto aqui no versículo 19 e 20 diz: mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então vejam que o anjo não apenas deu liberdade para os apóstolos, mas deu-lhes também a missão: continuem pregando a palavra de Deus. Continuem falando do Evangelho de Cristo. Então nós vemos que eles não foram libertos da prisão apenas para escapar, mas eles receberam uma incumbência de continuar anunciando as palavras de vida no templo e para o povo. Irmãos, não existe situação que Deus não possa livrar. Porém, se for da vontade dele curar, libertar e salvar, pode ter certeza que ele o fará. A cura das enfermidades e a libertação dos problemas não vem apenas para nos confortar. O Rafael fez citação disso aqui na oração. Muitas vezes nós estamos passando por problemas, dificuldades, e a gente fica orando: Senhor, me livra disso, me tira disso. Mas muitas vezes, irmãos, a cura de enfermidades, a libertação dos problemas, não é só para nos dar o conforto. Não é só para a gente sentir alívio. Mas é para que Deus seja honrado através das nossas vidas. Quando Deus ele cura, quando Deus ele liberta, quando Deus ele salva, não é simplesmente para livrar alguém de uma situação que ela está passando, mas é para que através da vida dessa pessoa, o nome dele seja glorificado. O nome dele seja exaltado. O Evangelho, como diz a carta de Romanos, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então veja que os líderes religiosos, ao perceberem que seus esforços para tentar parar a propagação do Evangelho eram inúteis, as autoridades judaicas elas começaram a ficar inquietas, elas começaram a ficar preocupadas com o que poderia acontecer a seguir, porque os seus planos estavam fracassando. Os apóstolos, eles estavam demonstrando de forma muito clara a autoridade que o Senhor lhes tinha dado. Os líderes não puderam impedir o que eles consideravam uma heresia, uma ameaça à credibilidade deles. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos, irmãos, que a soberania de Deus garante que a sua obra avance, independentemente das tentativas humanas de pará-la. Por mais que as pessoas tentem parar a obra de Deus, ela vai continuar avançando. Porque a promessa de Jesus
é que as portas do inferno não podem deter a igreja. Nós podemos, irmãos, confiar na fidelidade de Deus. Mesmo quando nós enfrentamos problemas como doenças, dificuldades financeiras, conflitos, perseguições. Porque da mesma forma que os apóstolos foram fortalecidos por Deus, nesse momento difícil, nós também temos a esperança de que Ele está conosco, nos oferecendo graça, força e, se for da vontade dEle, livramento, cura, libertação. Nossas dificuldades, elas não são em vão. Se nós permanecermos fiéis, nós recebemos a coragem para continuar, para cumprir a nossa missão de testemunhar da palavra de Deus. E é essa certeza que nos ajuda a manter essa esperança, onde nós mostramos ao mundo que a fé em Cristo é a fonte da nossa força e esperança em qualquer momento da vida em que nós estivermos passando. Irmãos, é isso o que nos mantém de pé. É a força de Deus em Cristo que está sobre as nossas vidas, assim como estava sobre a vida dos apóstolos. Deus é fiel em guardar os seus, mesmo que não os livre de passar pelas dificuldades. Mas Ele é fiel, porque o nome dEle é que vai ser exaltado. O nome dEle é que vai ser glorificado. A segunda lição que nós podemos aprender aqui com esse texto é a coragem e a obediência a Deus acima de tudo. Entenda uma coisa, a prioridade do crente deve ser sempre fazer a vontade de Deus, mesmo que isso o coloque em conflito com autoridades ou opiniões humanas. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. E ser um cristão, ser um discípulo de Jesus, significa estar disposto a segui-lo, mesmo que isso signifique que você tenha que abrir mão de algumas coisas ou enfrentar dificuldades. Foi essa a palavra, inclusive, que Jesus disse aos seus discípulos e também se dirige a nós. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse é o chamado, irmãos. Jesus deixa aqui uma condicional. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Deixa o seu orgulho, deixa a sua vaidade, deixa o seu eu. Dia a dia tome a sua cruz. Como eu já falei algumas vezes, a cruz aqui, ela não remete à ideia de peso, de fardo. Ela remete à ideia de sacrifício. Todos os dias nós estamos nos sacrificando, no sentido de que nós estamos deixando de lado as nossas vontades, o nosso eu, a nossa vaidade, porque nós queremos seguir a Cristo. O sumo sacerdote, ele acusou os apóstolos de espalharem divisão e dizerem que eles eram responsáveis de terem matado Jesus.
em vez de serem realmente enviados por Deus para transmitir a verdade. Irmãos, esses líderes já haviam esquecido de que quando eles foram interrogados por Pilatos no julgamento de Cristo, eles mesmos haviam dito que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Foram eles que se condenaram a si mesmos, quando eles disseram, diante de Pilatos, que o sangue deste homem caia sobre nós. Pedro, ele insiste que eles são tão culpados como se o tivessem matado com as suas próprias mãos. Porque quando nós vamos aqui para o texto, Pedro deixa muito bem claro exatamente isso. No versículo 29 diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Novamente Pedro diz: foram vocês que mataram o Messias. Foram vocês que crucificaram o Salvador. Vocês o penduraram no madeiro. E Pedro, irmãos, ele explicou que não podia ficar calado por 3 motivos. Primeiro, porque Deus ressuscitou Jesus e o exaltou acima de todos. O texto diz claramente aqui: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Pedro está dizendo: nós não podemos ficar calados, porque nós somos testemunhas deste fato. Nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Nós sabemos que Ele está vivo. E terceiro, segundo lugar, porque eles eram testemunha. E terceiro, o Espírito Santo confirmou a justiça de Cristo com palavras e com milagres. No verso 32 ele diz: ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Irmãos, essa defesa que Pedro faz, ela é um exemplo de uma excelente defesa. Talvez a razão pela qual eles tenham se enfurecido é porque eles não podiam contestar aquilo que Pedro estava dizendo. Porque Pedro estava falando a verdade. E mesmo diante das ameaças do Sinédrio, os apóstolos, eles não se intimidaram. Os apóstolos, eles não se acovardaram. Eles reafirmaram que os líderes judeus tinham matado Jesus e o haviam pendurado na cruz. E eles continuaram testemunhando sobre a ressurreição de Jesus, sobre a oportunidade que Deus estava dando para eles se arrependerem, para eles receberem o perdão dos pecados, para eles receberem o Espírito Santo. Pedro ainda ressaltou que ao matar Jesus, aqueles líderes, eles agiram contra Deus, a quem eles diziam servir. O verso de 31 diz: Deus com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador. O Messias que vocês estavam esperando, ele já veio, mas vocês os crucificaram. Vocês o mataram. E aqui vem mais uma aplicação para nós, irmãos. A prioridade do crente deve ser sempre fazer e obedecer à vontade de Deus.
mesmo que isso o coloque em conflito com autoridades ou com o seu próprio eu. Isso aqui, irmãos, mostra a importância de você valorizar princípios espirituais acima de interesses pessoais ou de opiniões externas. Da mesma forma que os apóstolos tiveram coragem e obedeceram a Deus, mesmo diante das ameaças, nós também podemos manter a nossa integridade. Nós também podemos defender a verdade. Agir conforme aquilo que a palavra nos apresenta, mesmo que isso venha gerar críticas, mesmo que isso venha trazer dificuldades para a nossa vida. Seja no trabalho, na escola, aonde você estiver, você precisa priorizar, irmãos, a sua honestidade, a sua integridade, a justiça, a fé. Você precisa confiar que fazer a vontade de Deus é o mais importante. Fazer a vontade de Deus é o mais importante. E essa postura, irmãos, fortalece quem nós somos. E nos ajuda a realmente ter uma vida justa diante de Deus, mesmo diante dos obstáculos. Eu lembro que, acho que eu até já compartilhei aqui, certa vez no meu trabalho, uma das empresas que eu trabalhei, toda ligação caía na minha mesa e eu tinha que transferir essa ligação. E sempre que eu tinha que transferir, a pessoa, como era bronca que vinha de fora, dos compradores, porque a empresa era fornecedor de produtos, e aí os clientes ligavam reclamando de atraso, de outros problemas. Quando eu ia transferir a ligação, a pessoa falava assim, olha, fala que eu saí para almoçar. Ah, fala que eu não estou, diz que eu estou numa reunião. Fala isso, fala aquilo. Irmãos, aquilo foi incomodando o meu coração. Porque no ambiente que eu estava, também havia outros crentes ali comigo. E aí, eu estava saindo para almoçar junto com eles, e eu disse assim, gente, eu estou cansado de fazer papel de filho do diabo. Você falou, mas como assim? Eu estou cansado de mentir, gente. Eu estou cansado de mentir. O diabo é o pai da mentira. Eu sou filho de Deus, eu não nasci para ficar falando a mentira, mas sim para falar a verdade. Aí eu tomei a decisão de que a ligação ia cair na minha mesa, eu ia deixar o telefone tocando, que sozinho ele ia ser transferido para a sala da pessoa. Aí teve um dia lá que o chefe de um setor lá subiu bravo. Porque a ligação veio para mim e foi para a sala dele. E era um fornecedor lá que estava reclamando de uma entrega que não foi feita. Nossa, mas o que aconteceu? A ligação caiu lá na minha sala, eu fui atender, aí tive que ouvir um monte. Eu fiquei na minha. Depois de alguns dias, não sei se também por esse motivo, talvez sim, talvez não, eles me mandaram embora. Saí dali tranquilo, com a consciência limpa, sem peso. Será que a gente consegue manter a nossa integridade quando a gente é colocado diante de situações em que a gente tem que mostrar se realmente somos filhos de Deus ou não? Se realmente somos crentes ou não? A prioridade do crente sempre é fazer e obedecer à vontade de Deus, mesmo que isso o coloque em conflito com autoridades ou mesmo com o seu próprio eu. Uma outra lição que nós aprendemos aqui, irmãos, é a intervenção de Deus e a necessidade de uma decisão.
Porque diante das palavras de Pedro, os líderes se enraivecem. E eles então planejam matar os apóstolos. O verso 33 diz assim: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas Gamaliel aconselhou moderação, lembrando a eles de outros movimentos que desapareceram. Para vocês terem uma ideia, Gamaliel, ele era neto do grande rabino Hilel, um dos grandes ali da época de Jesus. E ele também foi o professor, o mestre do jovem Saulo, que viria a se tornar o apóstolo Paulo. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Irmãos, o conselho de Gamaliel conseguiu acalmar a ira dos saduceus. Conseguiu suavizar ali o entusiasmo do sumo sacerdote e diminuir a vontade do sinédrio de condenar à morte os apóstolos, da mesma forma como eles já tinham feito com Cristo, alguns meses antes. Talvez a gente olhe, irmãos, para esse conselho e diz assim: foi um bom conselho. Mas, irmãos, esse não foi um bom conselho, apesar de parecer assim. Porque, embora o conselho de Gamaliel possa parecer sensato, ele errou ao tratar Jesus como um rebelde comum, rejeitando as evidências da obra de Cristo. Porque Gamaliel disse: olha, levantou-se um tal de Teudas, depois que ele morreu o negócio acabou. Depois levantou um tal de Judas Galileu, depois que ele morreu o negócio acabou. Mas ele estava, irmãos, ignorando o fato de que Jesus, embora tenha morrido, ele ressuscitou. Ele estava vivo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, aqueles apóstolos não estariam dando sua vida para dizer e proclamar a verdade em Cristo Jesus. Mas eles tinham certeza disso, porque eles o haviam visto ressuscitado. Gamaliel acreditava que se algo não fosse de Deus, não daria certo. Mas, irmãos, isso também é uma ideia equivocada. Porque o pecado e Satanás atuam no mundo. Está atuando no mundo. Entenda que sucesso não prova que algo seja verdadeiro. Muitas seitas crescem rápido. Isso mostra que a lógica de Gamaliel é insensata. E nós precisamos entender que quando somos confrontados com a verdade, nós não podemos ficar em cima do muro. Você precisa tomar uma decisão. Elias, quando foi confrontar os profetas de Baal, ele disse para o povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Quando nós ficamos indecisos, irmãos, na verdade nós estamos tomando uma decisão. A decisão de não agir. Não decidir também é decidir. Então, quando você não decide por Cristo, na prática, você está decidindo ficar contra Ele. A pregação da palavra de Deus, ela tem efeitos diferentes em cada pessoa. Para uma pessoa, ela toca o coração e ela leva ao arrependimento, dando a essa pessoa uma nova vida. Mas existem outros irmãos que permanecem resistentes, que permanecem rebeldes. Então a pregação, ela serve como um aviso de condenação. Irmãos, nós pregamos o Evangelho, a palavra de Deus, por dois motivos: para a salvação dos que creem
e condenação dos que não creem. É por isso que nós pregamos a palavra. Mas nós não podemos esperar ser salvos por Cristo se não nos decidirmos por Ele. Porque a fé nos leva a aceitar Jesus em tudo. Porque Ele veio não só para nos salvar, mas libertar-nos do nosso pecado. E aqui eu trago a aplicação para nós. Apenas quem se arrepende e se afasta do pecado é liberto da culpa e do castigo eterno. João, no seu evangelho, fala isso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então é importante decidir de forma consciente sobre a sua fé. Cada um de nós, irmãos, precisa escolher. Ou você recebe a palavra, ou você rejeita a palavra. Você não pode ficar em cima do muro. Porque mesmo em cima do muro, isso é uma decisão que você toma. Então não espere por uma hora perfeita. A verdadeira liberdade está em você realmente confiar e seguir a Cristo, mesmo que isso exija coragem. Então não adie a sua decisão. Uma decisão que transforma a sua vida. E por fim, nós temos aqui a perseverança dos apóstolos e o fortalecimento na graça de Deus. Verso 41 e verso 42. Logo depois dos apóstolos serem açoitados, eles são soltos. Eles se retiram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Os apóstolos foram castigados segundo a lei, porque na lei eles deveriam receber uma quarentena de açoites menos um. Ou seja, 39 chicotadas, não mais do que isso. É o que eles receberam. 39 chicotadas. Mas antes de serem libertos, eles também saíram dali cheios de alegria. Mas eles saíram dali, irmãos, sem se sentirem derrotados. Eles saíram dali com uma certeza no coração. Porque para eles é um privilégio sofrer por causa de Cristo. Irmãos, é um privilégio sofrer por causa de Jesus. Nós temos vários versículos que falam sobre as tribulações e o que elas produzem em nós. Romanos 5, versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Quando a gente vai aqui para a carta de Filipenses, versículo 29, diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. E mesmo Tiago, texto conhecido, na sua carta ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Quando você passar por tribulação, quando você passar pelo sofrimento, quando você passar pela dificuldade, alegre-se com isso. Pastor, como é que eu posso me alegrar no sofrimento? Alegre-se com isso. Porque é ali que você aprende a confiar em Deus. É ali que você aprende a descansar no Senhor. É ali que você aprende quem é que está no controle da tua vida. Irmãos, a nossa fé precisa ser exercitada. Agora, sabe quando que a nossa fé é exercitada? Não é quando a gente está vivendo a bonança e a alegria das coisas. Porque aí fica fácil. Você não precisa exercer a fé quando você está vivendo bem. Mas quando você passa pela dificuldade, aí sim, é hora de você exercitar essa fé. Porque quando você exercita a fé na tribulação e no meio da angústia e do sofrimento, a palavra diz que você ganha experiência. E a experiência faz com que você continue perseverando. E essa perseverança vai levar você a adquirir maturidade. Ou seja, vai levar você a entender que todas as circunstâncias que acontecem na sua vida acontecem com um propósito. O texto que todos nós conhecemos, e você com certeza conhece muito bem, mas só lembra da primeira parte. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente gosta dessa parte, né? É fácil de guardar, é fácil de memorizar. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas que coisas são essas? De que coisas está sendo falado? Se você volta lá no texto, que está lá em Romanos capítulo 8, Paulo está falando de tribulação. Paulo está falando de luta. Paulo está falando de sofrimento. Ele diz, tudo isso contribui para o bem. Aí talvez você pergunte assim, pastor, que bem tem em passar por dificuldade? Que bem é esse? O bem que Deus quer nas nossas vidas é formar o caráter de Jesus. Porque o texto, na sequência, vai dizer isso. Ele nos chamou para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Da mesma forma que Jesus passou pela luta, da mesma forma que Jesus enfrentou a cruz, nós também somos chamados, irmãos. Entenda que ser rejeitado por amor a Cristo nos aproxima mais dele e nos faz servir aos interesses do reino, não aos nossos interesses. Não é o que eu quero, não é o que eu busco, é o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. Quando sofremos por fazer o bem, devemos nos alegrar, pois isso é uma graça que Deus nos dá. O mesmo texto que nós lemos ali em 1 Pedro, capítulo 2, eu parei no verso 21, que diz assim, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que Jesus fazia? Entregava-se a Deus. É isso que devemos fazer. Nos entregarmos a Deus, irmãos.
Nós vemos que os apóstolos, eles estavam focados em pregar Jesus, não em pregar eles mesmos. Mesmo que isso viesse a trazer problemas para eles. O castigo aqui, irmãos, não conseguiu desanimar os apóstolos, mas os encheram de alegria. Sabe por quê? Porque quem testemunha das maravilhas de Cristo não consegue ficar calado. Eles estavam dispostos até a serem presos ou morrerem, desde que eles pudessem continuar proclamando Jesus. A disposição, irmãos, de aceitar a sua parte nos sofrimentos demonstra a autenticidade dos ensinos que eles estavam passando. E qual é a aplicação que nós podemos tirar aqui? Diante das perseguições, devemos ser perseverantes em continuar a proclamar a palavra de Deus, nos alegrando nas adversidades por amor a Cristo. Mesmo diante das dificuldades, é importante perseverar e manter a fé, agindo de acordo com a palavra de Deus. Porque eles aqui novamente disseram para esses líderes, quando os líderes disseram para eles não falarem mais o nome de Jesus. E aí ele diz aqui, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importante é obedecer ao Senhor. Mesmo que eu sofra com isso. Os apóstolos enfrentaram rejeições, mas nós podemos encontrar força em Deus, irmãos, para seguir lutando pela causa do Evangelho, para continuar espalhando essa palavra de esperança, essa palavra de salvação. Entenda que sofrer por fazer o bem, irmãos, é uma oportunidade para você fortalecer a sua fé e para você inspirar outras pessoas a também continuar perseverantes na fé que elas têm. Porque elas vão ver as lutas que você está passando, mas elas também vão ver a fé que você está exercendo, a confiança que você está tendo. Satanás, irmãos, ele já tinha sido derrotado por Jesus lá na cruz e na ressurreição. Mas quando ele percebeu que não podia destruir o Filho de Deus, ele passou então a perseguir os discípulos e a tentar contaminar o ambiente ao redor deles. Nós vimos no capítulo 4 do livro de Atos, Pedro e João sendo presos depois de curarem um homem coxo e pregarem no templo. Depois, no capítulo 5, a situação fica um pouquinho mais séria. Nós vimos na semana passada, Satanás tenta desestabilizar a igreja de dentro para fora, despertando a mentira, a hipocrisia no coração de Ananias e Safira, tentando enfraquecer a união que existia entre os discípulos. E agora, novamente, a perseguição se intensifica. Satanás usa o sumo sacerdote, os saduceus, para atacar a liderança da igreja. E os apóstolos são presos novamente. Mas nós vemos aqui que Deus envia um anjo e os liberta da prisão. E o que eles fazem? Eles vão lá e continuam pregando a palavra de Deus. Então, mesmo diante das dificuldades, Deus mostra o seu poder. E Ele garante que a missão de Jesus continue firme. Deus revela, irmãos, que a igreja verdadeira é aquela que permanece firme na sua fidelidade a Cristo, independentemente das circunstâncias. Porque Ele é soberano, a sua graça é suficiente e a sua autoridade supera qualquer poder humano. O que nós aprendemos com os apóstolos é que mesmo sob ameaça,
devemos obedecer a Deus, a perseverar na nossa missão de levar a palavra de Deus. Então eu convido você, nesse momento, a fazer uma reflexão. Quais áreas da sua vida você precisa confiar mais na soberania de Deus? Quais os problemas que você está enfrentando? Quais são as dificuldades que você está passando? Entenda que Deus é soberano sobre isso. Quais obstáculos você enfrenta que exigem de você coragem e fidelidade? Irmãos, que nós possamos, assim como os apóstolos, permanecermos firmes, sabendo que a graça de Deus, ela nos sustenta, e que a glória dele é maior do que qualquer oposição. Que a nossa vida realmente possa ser, irmãos, um testemunho vivo dessa soberania de Deus, da graça de Cristo e do poder do Espírito Santo que age nas nossas vidas e através das nossas vidas. Deus é soberano sobre toda e qualquer situação, mesmo diante das adversidades e dificuldades que você está passando. Entenda que se o seu problema parece maior do que o seu Deus, não é porque Deus é pequeno, é porque você está olhando para o lado errado. Começa a olhar para Deus e para de olhar para a situação, para a circunstância que você está passando. Porque quem tem o controle disso é o Senhor. E se a sua vida está nas mãos dele, ele vai cumprir o propósito dele sobre você. Mesmo que para isso você tenha que passar, como diz o salmista, pelo vale da sombra e da morte. Mas uma certeza você pode ter: ainda ali o Senhor está comigo. Ele não nos abandona. Ele nunca nos deixa. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua bendita palavra. Somos gratos a ti, ó Deus, pelo mover do teu Espírito Santo em nossas vidas. Assim, ó Pai, como o Senhor agiu na vida, ó Pai, destes apóstolos, mostrando para eles o cuidado do Senhor, a tua soberania acima de todas as coisas, que nada pode impedir, ó Pai, os teus planos de se cumprirem. Os teus planos, ó Deus, não podem ser frustrados. Pai, que nós possamos sempre estarmos, ó Deus, com os nossos olhos fixos em Jesus, tomando, ó Deus, a firme decisão de não desanimarmos, de perseverarmos, de continuarmos, ó Deus, firmes, sempre olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Entendendo, ó Pai, que o Senhor tem um propósito estabelecido em todas as circunstâncias da nossa vida. Mesmo nas lutas, mesmo nas adversidades, o Senhor cumpre com o teu propósito e a tua vontade. Que nós possamos nos alegrar, ó Deus. Mesmo diante dos sofrimentos, sabendo, ó Deus, que o Senhor é glorificado em nossas vidas. O Senhor é exaltado. E a nossa fé é fortalecida. E possamos ser, ó Deus, uma igreja vibrante, impactante. Uma igreja cheia de fé. Uma igreja perseverante. Que continua, ó Deus, proclamando a tua verdade, a tua palavra. Mesmo que para isso nós tenhamos que enfrentar oposições, perseguições. Mas é o Senhor, ó Deus, quem faz a obra. É o Senhor quem opera, é o Senhor quem age. Somos apenas instrumentos nas tuas mãos. E devemos nos alegrar pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder fazer parte desta obra.
Obra grandiosa, ó Pai, que o Senhor está fazendo e operando, assim como o Senhor fez e operou na vida desses homens. Por isso eles ficaram felizes, felizes de poder sofrer pelo nome de Cristo. Que nós também nos alegremos, sabendo, ó Deus, que o Senhor é quem tem cuidado de nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Só lembrar que essa semana nós não teremos nenhuma programação durante a semana, tá? Só a partir da semana que vem a gente tem então os nossos GDCs. Então a semana livre aí, como eu sempre falo, para você poder aí convidar alguém para tomar um café, almoçar, convida aí para um lanche, conversar, orar um pouquinho, tempo que a gente pode estar passando junto, tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo e lembrar aos irmãos que depois do nosso culto nós temos o nosso caldinho. Então não vá embora. Não vá embora sem participar deste momento com a gente, de comunhão, onde nós temos ali um caldinho para a gente poder compartilhar. E queria agradecer aqueles que estão nos visitando nessa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Também estão convidados a estarem conosco ali no caldinho. Aproveitar também esse tempo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, ó Deus, e somos gratos a ti por esse tempo, ó Pai, que nós passamos aqui. Tempo, ó Deus, que nós estamos reunidos no teu nome, como igreja, corpo, família, para juntos adorarmos ao Senhor. E que o Senhor, ó Pai, nos conceda uma semana abençoada na presença do Senhor, direcionando, ó Deus, os nossos passos, nos guiando, ó Pai, com sabedoria, com discernimento, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. E que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente, mesmo diante das dificuldades que nós, ó Pai, venhamos a passar e a enfrentar, entender, ó Pai, que é o Senhor quem tem o controle de todas as coisas nas Tuas mãos. E até mesmo nos alegrar, ó Deus, sabendo, ó Pai, que mesmo nessas circunstâncias, nós estamos ali, ó Deus, crescendo em nossa fé diante do Senhor, declarando, ó Pai, que só o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Por isso nós te bendizemos e te louvamos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo, que se reúne neste local e em toda a face da terra, até o grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor e não vá embora sem experimentar o nosso caldinho. Aqui no fundo estão todos convidados.